E se a gente vai falar sobre a natureza dessa luz, a gente tem que estudar um pouco sobre história da ciência. E existiu um confronto de pensamento entre três cientistas. Um deles, que tem um nome muito forte na ciência, chamado Sir Isaac Newton, que defendia a luz como sendo uma partícula, defendia a luz como sendo um corpúsculo. E vale lembrar que as ferramentas que Newton desenvolveu na sua vida, ele conseguiu explicar uma janela, um intervalo muito específico da natureza como um todo, que é a física clássica. Claro que algumas teorias, principalmente da física moderna, da ondulatória, o Newton não conseguiu amparar, porque o pensamento dele, né, ficava restrito para a física clássica. Ah, Daniel, então quer dizer que a física clássica não funciona hoje? É claro que funciona. Existem aí diversas aplicações em que a física clássica consegue explicar o que está acontecendo em uma determinada situação. Só que vale lembrar que isso é apenas uma janela. Imagina que a física ela é um espectro gigantesco que a física clássica ela só consegue explicar um tópico muito específico. Quando alguma coisa chega à velocidade da luz, perceba que a física clássica passa a não conseguir explicar algumas coisas. Aí entra justamente o estudo da quântica, o estudo da física moderna, o estudo da ondulatória, os princípios da energia. Inclusive, o Newton não estudou sobre energia, tá? A gente adicionou esse conteúdo a posteriori dos conhecimentos trazidos por Newton. Então vamos lá. Quando Newton, naquela época que ele vivia no século XVIII, ele trouxe o estudo da física clássica, criou a princípio o cálculo matemático, ele conseguiu explicar muita coisa. E muito do universo em que ele enxergava, ele tentava explicar a partir dessas ferramentas que ele desenvolveu. Inclusive, eu lembro muito da minha época de primeiro ano do ensino médio, que foi uma época em que a gente estuda naturalmente mecânica e que, de fato, eu estudei mecânica ali no primeiro ano do meu ensino médio. E tudo que acontecia à minha volta, eu sempre queria explicar por física clássica, né? Por mecânica clássica. Ah, Daniel, o que aconteceu agora? Ah, um raio, uma pessoa foi eletrocutada. Estava ali no campo aberto, sofreu uma descarga elétrica. O que aconteceu? Ah, ação e reação. A pessoa olhou para o raio olhou para ela, tome, descarga. Pô, existem algumas coisas que precisam de explicações um pouco mais minuciosas. E a física clássica ela explica apenas um intervalo desse espectro que é a física, beleza? Então, pelas ferramentas que o Newton tinha na época, ele tentava explicar a luz como sendo uma partícula. Só que imagina aí, hoje você consegue de cara refutar esse princípio, essa teoria, essa hipótese, porque se você pegar dois feixes de luz, dois raios aqui, dois lasers, não existe uma colisão entre esses lasers, né? Eles vão interagir momentaneamente, mas eles seguem o seu percurso naturalmente. Então, como é que isso poderia ser explicado se não existe colisão de luz? Não existe aí partículas sendo de fato colididas. Então a gente vai explicar a luz a partir de agora, né, com argumentos que defendam a ondulatória, na ondulatória. Inclusive, em paralelo a isso, dois outros cientistas muito renomados aí no espectro da ondulatória, no estudo da luz, foram o Christian Huygens, certo? E o Thomas Young. Esses nomes são interessantes você lembrar, porque eles aparecem nesse modelo de questão, no modelo que fala sobre a história da ciência, né? O estudo da luz. Inclusive, na questão número 1 que eu trouxe aqui, ó, quando você olha para a descrição, para o título aqui, ó, para a fonte, ele traz justamente o Christian Huygens, né? O Christian Huygens foi o carinha que, teoricamente, estudou a luz, certo? Só que o Thomas Young, com um experimento chamado experimento da dupla fenda, submeteu a luz a sofrer fenômenos que eram exclusivos de uma onda, como, por exemplo, o fenômeno da difração e o fenômeno da interferência. Então, esses dois carinhas, o Christian Huygens e o Thomas Young, conseguiram defender que a luz ele não pode ser classificado como uma partícula, porque diversos fenômenos que acontecem com a luz não faria sentido, por exemplo, existir uma colisão ali, certo? Então, Daniel, o que é que a gente vai pensar aqui para a prova do Enem? A gente tem que lembrar do pensamento newtoniano, de que ele classificava a luz como sendo uma partícula, só que a posteriori esse pensamento foi corrigido e foi implementado o estudo da ondulatória, certo? Então, a partir de agora, a gente precisa seguir alguns princípios ópticos, alguns princípios da luz, para que a gente consiga explicar fenômenos da reflexão, o fenômeno da refração, algumas aplicações de espelhos e lentes, que só vão poder ser explicadas de fato se a luz for classificada como uma onda e não como uma partícula, beleza? Vamos olhar aqui os princípios que a gente precisa seguir para começar aqui a nossa revisão.
O primeiro princípio foi um princípio defendido aí justamente pelo Christian Huygens, né? Que ele falava que uma fonte primária de luz iria incidir essa luz para todas as direções ao mesmo tempo. E a gente até aprofundou na semana passada, na semana de ondulatória, que a luz ela tem um caráter tridimensional. Ela se propaga para todas as direções ao mesmo tempo, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, para dentro, para fora, e aí vai. Se não existir nenhuma interferência nesse meio, não tiver mudança de densidade, o meio sendo homogêneo, tá? A luz vai se propagar em linha reta. E essa propagação retilínea da luz é o que dá o título ao primeiro princípio, ao princípio da propagação retilínea da luz. Lembra que a gente só vai conseguir explicar o que é uma reflexão, como acontece uma refração, como a gente usa uma lente corretiva utilizando a luz se propagando em linha reta nesse meio homogêneo, beleza? Então o primeiro princípio é o princípio da propagação retilínea da luz, em que meios homogêneos, tá? Em meios isotrópicos, a luz se propaga ali em linha reta. Perfeito. O segundo princípio que a gente vai falar agora é o princípio da independência dos raios luminosos. Imagina que eu tenho duas fontes de luz, fonte número 1 e fonte número 2. E essas lâmpadas, né, que são a fonte dessa luz, a fonte primária de luz, elas vão conseguir, olha só, propagar a luz para todas as direções. E quando essas luzes, olha só, elas interagem entre si, após essa interação, elas seguem o caminho como se não tivessem sido, entre aspas, colidido. Porque vamos lá, voltando até para o pensamento newtoniano. Se nós tivéssemos a luz como sendo uma partícula, perceba que após essa suposta colisão aqui, eu não teria o raio de luz seguindo a minha trajetória. Perceba que o raio de luz vem por aqui, existe essa interação, né? Mas ele segue o seu caminho como se não tivesse interagido anteriormente, certo? Claro que pode existir uma interferência nesse caso, pode, mas perceba que logo a posteriori a luz, né, ela passa a seguir seu caminho. Daniel, se fosse uma partícula, existiria ali o que a gente chama de colisão. Dois corpos que são possuidores de massa, quando eles se interagem, certo? Carregando ali uma certa velocidade, tendo uma massa, vai existir uma colisão. Lembrando, vou deixar aqui um disclaimer, tá? Que eu não estou falando sobre elétrons. É muito comum você chegar nesse momento e confundir. Ah, Daniel, mas aquele caráter dual do elétron, que ele pode ser partícula e pode ser onda. Cara, isso aí é elétron, eu estou falando de luz. É uma onda eletromagnética. Lembra que os conceitos fundamentais, eles sempre devem estar aqui revisados, tá? Uma onda é justamente uma propagação de energia pelo espaço. Ele não transporta matéria. Eu não estou falando de elétron, eu não estou falando de partícula, eu estou falando de onda eletromagnética. Beleza? Então pode existir um fenômeno nessa interação, mas perceba que logo a posteriori a luz vai seguir como se não tivesse encontrado outra pelo caminho. Princípio da independência dos raios luminosos. Beleza? Show de bola. Terceiro princípio é o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. E para explicar esse princípio, eu gosto sempre de trazer um exemplo para você lembrar da prática. Imagina que você está aqui no Uber, está no banco lá de trás, do banco do passageiro, e você olha para o retrovisor. E você percebe que nessa conversa que você está tendo com o motorista está olhando para os seus olhos pelo espelho. Daniel, você acredita que o motorista conversou comigo, ele foi tão atencioso, a gente conversou e trocou olhares. Caramba, você olhou para os olhos que estava sendo refletido pelo espelho? Sim, pode ter certeza que ele também estava olhando para os seus. Isso acontece porque a trajetória do raio de ida é igual à trajetória do raio de volta, certo? Então o percurso foi o mesmo. E a gente classificando a luz como se propagando em linha reta, perceba que esse percurso, olha só, segue o mesmo caminho. O que a gente não pode confundir nesse caso é que os seus olhos, eles não estão emitindo luz, tá? Os seus olhos vão ser sensíveis à luz externa. Lembrando que a luz está chegando do sol, está iluminando todos os objetos, inclusive você e o motorista. E ao refletir a luz do sol em você e no motorista, você que tem um olho, né, com retina, um tecido nervoso específico por sensibilizar ali cores e tonalidades diferentes, você consegue visualizar. Então, o seu olho ele não é emissor de luz, ele não é fonte primária de luz, ele vai ser um receptor. Inclusive, os nossos olhos, né, um sistema oftalmológico, é a parte do nosso corpo que é mais sensível a ondas eletromagnéticas. Inclusive, nós temos um conversor de onda eletromagnética dentro dos nossos olhos.
Claro que é um conversor limitado, né, que a gente não consegue visualizar todo o espectro eletromagnético. Mas a janela que a gente consegue enxergar, que é a janela de luz visível, já nos serve muito bem. Concorda comigo? Então, perfeito. Cuidado para não confundir pensando que o seu olho emite luz. O seu olho é sensível à recepção de luz. Um tecido, né, que a biologia, a seleção natural, conseguiu permitir que acontecesse aquilo para que você fosse sensibilizado por ondas eletromagnéticas externas em uma faixa específica chamada de faixa da luz visível. Então, tendo esses princípios bem revisados aqui, a gente pode seguir as nossas aplicações utilizando sempre esses princípios para explicar cada aplicaçãozinha dessa. Perfeito. Daniel, o que é que vale a pena a gente aprofundar também? O experimento ali da dupla fenda. Lembrando que pela excitação ali que o Christian Huygens fez na comunidade científica na época, para a gente parar para refletir e estudar mais sobre a natureza da luz, porque existiam limitações para o pensamento que Newton trazia, que era o pensamento de corpúsculo, chegou aqui o Thomas Young, se eu não me engano, ali depois de 1800 e alguma coisa, se eu não estou enganado, ele conseguiu explicar, ele conseguiu comprovar que a luz se comporta como uma onda, porque a luz sofre fenômenos ondulatórios. Vamos lá, vamos pensar aqui um pouco. Imagina que você, até agora, está classificando a luz como sendo uma partícula, certo? Então, se essa partícula está se deslocando e encontra um obstáculo, um anteparo, ela não consegue atravessar esse anteparo, ela é ricocheteada, ela volta, ela sofre, entre aspas, uma reflexão. Concorda comigo? Daniel, então por qual motivo essa região aqui, ó, eu estou percebendo que está sendo iluminada? E a gente começa agora a pensar um pouco se aquele pensamento que o Newton estava trazendo fazia sentido. Então perceba que isso aqui só pode ser explicado com conceitos de ondulatória. A luz, provavelmente, ela conseguiu contornar obstáculos, sofrer difração, certo? E aí sim, sofrendo a difração, ela contornando obstáculos, a gente conseguiria ali gerar uma iluminação em algum ponto. Mas, Daniel, tem um caso muito específico que a luz não ilumina de maneira contínua, tá? Ela deixa algumas sombras, algumas regiões que não estão iluminadas, que não estão iluminadas. Isso acontece porque a dupla fenda vai produzir, né, duas ondas. Claro que produzir, não estou falando que ela vai criar, tá? Lembrando que a luz, quando estava vindo aqui, ó, ela sofre difração em dois pontos específicos. Então eu tenho uma formação de duas novas ondas, né? Eu tenho uma criação aqui de ondas. Lembrando que não surgiu do nada, foi após a difração. E tendo uma interação entre crista com vale, eu vou conseguir concluir diversos pontos de interferência, construtivas ou destrutivas. E por isso acontece, né, esse padrão de interferência, onde, ora, eu tenho um encontro de fases semelhantes de uma onda, e em outro momento eu tenho um encontro de fases opostas de uma onda, gerando essa interferência destrutiva. Lembrando que a interferência, nesse caso, só vai acontecer porque existe dupla fenda, certo? Lembrando que questões já apareceram não no Enem, mas em outros vestibulares, em que essa dupla fenda não aparecia, aparecia uma fenda única. E se eu tenho uma fenda única, eu sofro difração. Mas perceba que não dá para sofrer interferência, beleza? Daniel, só acontece interferência porque eu tenho duas fendas, né? São duas ondas agora que estão sendo propagadas aqui no espaço. Cara, se você não tivesse duas fendas, eu vou até apagar aqui um pouco esse desenho, ó. Se você não tem dupla fenda, olha como é que fica. Tem como fazer interferência com uma onda só? Não tem. Então o que aconteceu ali foi só difração e a interferência no caso de uma fenda só, ela não acontece. Beleza? Então, lembrando que o fenômeno da difração e da interferência foram os fenômenos que no experimento da dupla fenda, o Thomas Young conseguiu defender a luz como sendo agora uma onda, porque ele passa a sofrer fenômenos ondulatórios. Perfeito? Vamos agora voltar para a questão número 1, depois dessa retrospectiva histórica, entender um pouquinho essa discussão que aconteceu na comunidade científica, para resolver o modelo de questão que já apareceu pelo menos 3 vezes na história do Enem. Enem 2019 mostrou a questão número 1 que fala: quando se considera a extrema velocidade com que a luz se espalha por todos os lados, e que quando vem de diferentes lugares, mesmo totalmente opostos, os raios de luz se atravessam.
aos outros sem se atrapalharem. Olha só. Imagina se nós estivéssemos tentando explicar a luz como sendo uma partícula que quando eu coloco dois feixes de luz para eles interagirem, eles realizam uma colisão. Pam, pam! Imagina aí luz batendo em luz e voltando. Essa é uma parada muito doida, né? Muito mesmo. E isso só poderia acontecer se a luz tivesse massa, se a luz tivesse um caráter corpuscular. Olha o vocabulário, tá? Um caráter corpuscular. Claro que hoje a gente consegue comprovar isso facilmente, que a luz ela não seria uma partícula. Lembrando que eu não estou citando de elétrons, tá? Não estou falando de elétrons, eu estou falando de luz, onda eletromagnética. Uma propagação do espaço que só transporta energia e não carrega matéria. Beleza? Continuando. Aí ele fala, quando vemos um objeto luminoso, isso não poderia ocorrer pelo transporte de uma matéria que venha de um objeto até nós, como uma flecha ou uma bala. Ele inclusive trouxe alguns exemplos, né, para colocar você dentro da discussão. Cara, imagina aí se a luz fosse uma matéria, como acontece com uma bala, um projétil, uma flecha, eles iriam de fato colidir. Aí ele continua, pois certamente isso quebra, ou pelo menos fragiliza, uma das propriedades da luz, principalmente a última, certo? A gente tem na nossa fonte aí o Christian Huygens, né, já para colocar você dentro do contexto, lembrar do repertório, o repertório de que esse cientista ele discutiu teoricamente que Newton tinha algumas limitações, não Newton em si, mas a teoria newtoniana da física clássica não conseguiria explicar perfeitamente o caso da luz, né, como sendo uma partícula. E olha o comando da questão, e toma muito cuidado com o recorte, tá? O texto contesta que a concepção acerca do comportamento da luz faz o quê, Daniel? Contesta o quê? Que o modelo corpuscular defendido por Newton, que descreve a luz como sendo um feixe de partículas, estava fragilizado nesse momento. Beleza? Então a resposta da questão seria a alternativa letra C, uma questão modelo sobre esse tema. Olha só, letra A fala que esse pensamento contesta o entendimento de que a luz precisa de um meio de propagação difundido pelos defensores da existência do éter. Isso aqui a gente já vai entrar em uma outra discussão a respeito de que, no passado, principalmente na época da Grécia, e temos lá na Grécia um nome muito significativo para a história, que é o Aristóteles, né, que trouxe ali o pensamento aristotélico, que a gente só conseguia explicar algumas coisas se existisse um meio, um elemento que tivesse essa hetericidade. Não é o caso da nossa questão, a gente não está explicando nada relacionado à éter, é apenas a dualidade ali, o confronto, a dicotomia luz como sendo onda ou partícula, beleza? Letra B. O modelo ondulatório defendido pela luz. Ele não está contestando o modelo ondulatório, ele está até levantando hipóteses para que a gente explique essa luz a partir de um outro estudo, de um outro campo, que no caso foi defendido aí pela ondulatória e comprovado pelo experimento da dupla fenda do Thomas Young. Letra D. A crença da velocidade infinita da luz defendida pela maioria dos filósofos gregos. Vamos lembrar que quando ele cita filósofo grego, ele está trazendo um pensamento aristotélico, né, que é um pensamento empirista. Cara, como é que a gente vai comprovar que a velocidade da luz é infinita? Olha para ela, você consegue medir, é uma coisa... Pô, pensamento aristotélico, tá? Nessa questão letra D. Velocidade da luz, inclusive, hoje, ela tem sim uma limitação, ela é finita, ela atinge hoje 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, é a maior velocidade atingida na natureza, mas ela não é infinita, ela tem um valor limite. Letra E. A ideia defendida pelos gregos, de novo, um pensamento aristotélico, de que a luz era produzida pelos olhos. Lembra que nossa anatomia ocular está ali para enxergar uma faixa específica do espectro eletromagnético. A nossa retina ela é sensível a uma faixa específica do espectro das ondas eletromagnéticas. Não posso dizer que os nossos olhos estão produzindo luz, tá? Para iluminar o mundo à volta. Filosofia. Então a gente fica de fato com a questão da alternativa letra C como gabarito nessa questão.